Sejam muito bem-vindos ao dia 35 da quaresma. Hoje vai ser massa. Vamos finalizar o que a gente começou ontem. Nós estamos quase terminando, né? Os 40 dias, como passa rápido, né? Os 40 dias no topo da montanha com Cristo passaram super rápido. Agora, de novo, passando super rápido. Bem bom. Eu quero parabenizar quem está ao vivo aqui sempre. Que eu sei que muita gente assiste a live depois. Mas quem está ao vivo, quem acorda cedinho, vem pra live, está muito de parabéns. Começa o dia já em outra energia, recebendo já da divindade. Mais adiante eu tenho novidades para vocês, até o fim do mês. Aí eu vou avisando vocês por aqui, tá bom? Sejam muito bem-vindos. A Gabi acorda de madrugada, porque lá nos Estados Unidos é 4 horas de diferença, Gabi. A Gabi acorda de madrugada, depois volta a dormir para assistir a gente. Vamos lá. Então, ontem a gente começou a falar sobre a energia da criação e o corpo de Cristo. O que faz as coisas acontecerem aqui na matéria, né? O que faz a criação existir? 2 e 3, horas de diferença lá na Gabi. Então é isso. Vamos lá. Por que fizeste uma nova escolha agora, uma escolha coletiva? Deixa eu ver como é que tá o volume. Por que fizeste uma nova escolha agora, uma escolha coletiva? Acho que eu vou colocar até os fones, gente. Que quando vocês ouvirem com o áudio de fone de ouvido, vocês vão ver que fica bem melhor quando eu uso o fone. Fica uma voz mais aveludada. Pronto, vê se aí, se já conectou, se já tá tudo bem. Bora. Por que fizeste uma nova escolha agora, uma escolha coletiva, como só o corpo de Cristo, como um só corpo e uma só consciência, de pôr fim ao tempo do intermediário e começar a aprender diretamente? O intermediário é o Espírito Santo, no caso foi Jesus Cristo, né? Nosso intermediário, através dele que a gente está aprendendo tudo que a gente está aprendendo aqui. Agora ele vai nos levar a um novo patamar de reconhecermos a nossa real identidade divina e aí não precisar mais de intermediários. Muito interessante. Bora lá. E começar a aprender diretamente te é dada a mesma oportunidade que antes estava reservada para ti apenas depois da tua morte. Antes era apenas depois da tua morte que escolhias a revelação direta por Deus. Pensa sobre isso agora e verás que é verdade. É verdade, né? Porque a gente quer estar aqui, viver no mundo, e aí quando a gente desencarna, que a gente percebe que a gente não morreu, que a gente continua existindo, a gente começa a querer uma ligação direta com Deus. Não todos, né? Mas muitos de nós. Pensa sobre isso agora e verás que é verdade. Esperavas viver uma boa vida e no final dessa vida conhecer a Deus. Tua visão da vida após a morte era uma visão de que Deus se revelaria a ti e com essa revelação te transformaria. As revelações diretas que virão a ti agora te transformarão, com tanta certeza quanto transformaram as revelações que vieram a muitos outros depois da morte. Se acreditavas em qualquer tipo de vida após a morte, é possível que tenhas pensado na vida após a morte como se tivesse 2 lados. Alguns pensaram nisso como céu e inferno, outros como tudo e nada. Muitos de vós pensastes nisso como um tempo de julgamento. No entanto, vos digo verdadeiramente, não é nada diferente do tempo em que está sobre vós agora.
E isso é verdade, a gente vê na apometria, a gente vê com todos os espíritos que a gente acessa através de canalizações, através de auxílios da espiritualidade, né? A gente percebe que o mundo extramundo, né? O mundo sem o corpo físico, ele é igual ao mundo com corpo físico. Quem faz desdobramento, quem consegue fazer viagens astrais sabe muito bem disso. A vida após a morte tem sido simplesmente um tempo de escolha ampliada, pois tem sido um tempo de consciência ampliada. Liberados do corpo e da visão limitada do corpo, a escolha real foi revelada àqueles que experimentavam a morte. Neste momento, é teu julgamento de ti mesmo e de tua capacidade de acreditar na glória, que é tua, que determina a maneira como tua vida continuará. O mesmo é verdade agora, pois este é o tempo de Cristo. Lembra que eu sempre disse para vocês que o que eu quero de vocês é que vocês vivam uma boa vida aqui? Teve uma live até que eu disse que quem desencarnar que não me procure, porque eu estou ensinando aqui agora encarnado, e é verdade. Por quê? Porque lá, desencarnado, você vai ter a mesma consciência que tu tem aqui. Se a tua vida era uma boa vida aqui, vai ser uma boa vida lá. Se a tua vida era uma má vida lá para ti, as condições você não gosta daqui, você não gosta das pessoas, das coisas, das circunstâncias, lá vai ser igual. Entende? É simplesmente isso. Se não mudou a consciência, não muda nada, porque o que vai te fazer ir para determinado lugar no astral é a tua consciência. Os meus alunos vão para o corpo de Cristo, a não ser que eles sejam chamados para fazer trabalhos espirituais, né? Os meus alunos vão passar, é um processo de cristificação, e todos, tá, gente? Esse livro tá para sair. E eu tô criando uma coisa incrível, e vai dar certo. Vocês vão ver que vai dar certo. Porque vai ter interferência divina e vai dar certo. Aí eu conto pra vocês. Ai, que legal. É uma coisa muito, muito massa. Pra mim, assim, é uma coisa incrível. E pro meu público, e o futuro meu público, melhor ainda, então. Vai ser muito legal ver as coisas acontecendo. É legal porque muitos de nós, e eu vejo aqui o pessoal da internet, eles vêm falar para vocês quando já chegaram lá, né? Eu fiz, eu conquistei, eu não sei o que, você também pode. E o caminho, eu fui chamada desde o começo do meu trabalho para mostrar o caminho. Para mostrar o caminho de como se chega lá. Para ser a vida exemplar através do caminho. Para ser a mensageira que traz a mensagem e trilha o caminho contigo. E isso é muito legal, porque todas essas lives vão ficar gravadas, tudo isso fica acessado para quem quiser acessar durante o caminho. O Despertar Crístico é um curso que é o meu caminho, através dos exercícios de um curso em milagres, de técnicas de curas espirituais que eu recebi, de invocações da divindade que eu ensino a fazer durante todo o curso. Eu ensino a como não ser engendrado pelo ego durante o processo, como passar pela noite escura para quem escolhe passar. Então, que não é uma forma, não é de forma consciente que tu faz essa escolha. Hoje é de forma consciente, porque tu pode fazer o reinstall e não passar pela noite escura. Mas antes não era, não tinha uma ferramenta de não passar pela noite escura. Hoje tem o reinstall, é a única que eu conheço. Mas hoje existem ferramentas para que tu não precise passar pela noite escura. Mas antes não existia. Antes não existia. E é muito bom
esses pedidos que a gente faz para a divindade serem atendidos através dessas técnicas. Só que cabe a vocês entenderem que é isso e experimentarem isso, para não experimentar a noite escura ou o inferno. Porque tem consequências passar pela noite escura. Não é só, eu vou passar alguns meses ou anos na noite escura e não vou ter consequências. Tem consequências. Tem consequências em todos os teus corpos, inclusive no físico. Eu falei para vocês que eu recebi de presente, vamos dizer assim, um melanoma, que veio curado. Porque não tem nada nas bordas, né? Porque o melanoma é um câncer perigoso, porque ele tem alto grau de metástase, né? Ele vai para outras partes do corpo. Entende o que eu quero dizer? Mas teve consequências. Foi mostrado em um atendimento que o câncer é como uma cebola podre. São pensamentos e sentimentos muito negativos. E aquilo escorre como o chorume da cebola. E o que a divindade faz? Eles colocam triângulos de cobre para tentar impedir aquilo lá de cair e descer para o teu corpo energético e para o teu corpo físico. Jesus pede para anjos rezarem pelos teus pensamentos negativos. Hoje eu não tenho nenhum pensamento negativo nunca. Né? Eu não tenho pensamento nada. E claro que eu tenho pensamentos imbecis, né? Eu ainda tenho pensamentos do mundo. Eu ainda tenho alguns pensamentos. Eu estou no mundo, não sou do mundo, mas eu ainda acesso o mundo. Eu vivo na fisicalidade. A gente tem que entender isso. Gente, a coisa que vocês mais precisam entender do mundo espiritual é que a gente vive na fisicalidade. Quando vocês começam a estudar a física quântica, vocês descobrem que não existe matéria, vocês começam a virar uns alienados. Você começa a se alienar da realidade. Claro, isso aqui não é real, mas enquanto você está aqui, você nunca pensou por que você está aqui? Porque você é a única forma de Deus se expressar. É porque Ele quer se expressar através de ti, na fisicalidade. Então, tu acha que tu vai ser desnecessário tu tá aqui? Vocês viram o que Jesus disse? Ah, sim, você pode escolher não ficar na fisicalidade e tal, porque agora tu já cumpriu o objetivo da fisicalidade, né? Que é se reunificar com Deus, é se expressar na sua plenitude, expressar Deus na sua plenitude. Então, você já chegou, você já despertou a consciência crística. Ah, então você pode escolher se você quer ficar ou não. Mas, diz Jesus, eu gostaria que você ficasse. Por que que ele gostaria que... E ele me pediu isso expressamente, através de um atendimento, tá? Ele pediu expressamente. Ele, em um atendimento, estava me convencendo a ficar. Nos registros akáshicos, há uns 3 anos atrás, eles me pediram para que eu voltasse a ter gosto pela matéria. Prazer pela matéria, pelo corpo, pela beleza. A divindade fez de tudo, tudo, tudo o que podia por mim. Tudo. E fez tudo o que podia por você também. Porque se vocês estão aqui, vocês fazem parte dessa egrégora que veio para iluminar o planeta. Ah, você vai pensar, não, mas eu sou só um amigo da Ana de infância, eu tô aqui ouvindo a live só porque às vezes eu acho interessante o que ela fala. Daqui a pouco tu já veio de Órion comigo, se é verdade que eu vim de Órion, pelo acesso ao campo que meu colega teve. E a gente veio só para trazer esse processo de iluminação.
Talvez nós sejamos seres estelares, talvez sim, talvez nós sejamos extraterrestres, olha que legal. Mas para mim isso não faz a mínima diferença. O que faz a diferença é que eu acordei para minha missão, eu quero que tu acorde para a tua. Para isso você precisa despertar o Cristo em ti, o Cristo interno. Tá? E sim, você vai ter tudo aqui na fisicalidade, porque não existe Cristo desperto sem o poder de Deus. Não existe. E se tu tem o poder de criação do próprio Pai, você faz o que você quiser. Então, se você quiser ser um mendigo, você faz. Se você quiser ser um grande empresário, você faz. Se você quiser ser um grande caridoso, você se torna. Se você quiser ser um grande mensageiro, você se torna. Se você quiser ser um grande historiador, você se torna. Um grande dentista, você se torna. Engraçado, né? Quando a gente quer, a gente se torna, até quando a gente não tem essa unificação com o todo. Eu sempre lembro das palavras do Leandro Carnal dizendo: eu quero ser o melhor historiador do Brasil. E ele é. Não sei, ele é mais famoso, né? Não, eu nunca li nenhum livro dele de história. Eu li livros dele de filosofia. Não sei se ele escreveu algum livro de história, né? Mas, enfim, ele se tornou um grande filósofo brasileiro, que viaja o mundo todo. Um excelente professor. Ele disse que ele queria ser o melhor professor. Ele disse que ele queria ser o melhor professor de história do Brasil. E hoje ele é um dos melhores professores do mundo. Minha irmã está fazendo curso de Bíblia com ele, está adorando, porque está vendo os evangelhos apócrifos. Eu acho que eu vou fazer esse curso também, gente, para ver qual é a visão dele, porque poder conversar com alguém que tem esse conhecimento de toda a teoria e alguém que conhece a prática deve ser uma conversa bem interessante. Né, amores? Então, vamos concluir aqui. Eu vou voltar um pouquinho a esse parágrafo, tá? Liberados do corpo e da visão limitada do corpo e da escolha real, a escolha real foi revelada àqueles que experimentaram a morte. Nesse momento, é teu julgamento de ti mesmo e tua capacidade de acreditar na glória, que é tua, que determina a maneira como tua vida continuará. O mesmo é verdade agora, pois este é o tempo de Cristo e, portanto, de tua capacidade de escolher a consciência crística. A consciência restituída àqueles que foram liberados do corpo pela morte. Ser liberado do corpo pela morte era o meio escolhido do tempo do intermediário, o meio escolhido para alcançar a consciência crística e a revelação direta. O tempo do intermediário é o tempo do aprendizado, é o tempo de oscilação, de contrastes, em que a gente aprende através de contrastes, bem e mal, escassez e prosperidade, certo e errado, bom e ruim. E esse é o tempo do Espírito Santo, ou o tempo do aprendizado, que é um aprendizado através do contraste, que a gente aprende através daquilo que a gente não quer, o que a gente quer. Tá? Então é sobre esse tempo que ele está falando, que é o tempo do intermediário, que é quando a gente precisa do intermediário, que é o Espírito Santo, que pode ser o Espírito Santo na figura de Jesus, ou de um iluminado, ou até minha, né? Até eu posso ser um intermediário necessário nesse período. E foi assim que foi o meu processo. Para quem está começando agora no caminho espiritual, é muito interessante fazer o despertar crístico. Por quê? Porque o despertar crístico vai ir contigo. Ele vai ir contigo, tá? O Criando uma Mente Mestra também é um curso que ele vai ir contigo. Ele te pega em qualquer situação espiritual que você esteja, ou na fisicalidade, e te leva a um denominador comum de amor. Te leva a uma elevação espiritual, a um conhecimento da matéria,
em que você pode manipulá-la. Aí você pode manipular a sua vida, mas também te dá consciência do que fazer e do que não fazer. E eu acho isso muito mais importante do que te ensinar a fazer, é te dar consciência, te trazer consciência, que tu já tem, né? Acessar a tua consciência dos ajustadores do pensamento dentro de ti, que foram colocados por Deus dentro de nós, né? Que é o que traz para nós consciência do que fazer e do que não fazer. Porque a gente começa a não interferir no livre-arbítrio do outro, porque eu já vi treinadores mentais ensinando a manipular o namorado, por exemplo. Né? Eu vi isso, gente. Eu vi isso. Eu posso falar porque eu vi isso numa live de venda de um curso. A Elaine Orives falando que ela, durante o sono do namorado dela, que era namorado, agora virou noivo, ficava falando: Diego, peça Elaine em casamento. Diego, você não vai comer, dormir, não sei o que, sem pensar na Elaine. Sabe? Dá pra fazer esse tipo de coisa, dá. Agora, se você deve, aí é outra coisa. Por quê? Porque isso acaba com a autoestima da pessoa. Mesmo que o namorado faça isso, você acaba com a tua autoestima fazendo isso, sabia? Por quê? Porque você nunca vai saber se ele tá apaixonado por ti de verdade ou se foi uma manipulação da mente dele que tu fez. Você nunca vai saber se ele realmente queria te pedir em casamento, se é o teu projeto de vida, se é esse homem ou essa mulher que está no teu projeto de vida com felicidade ou não. Você vai saber tarde demais, né? Depois de já estar casado, depois de já estar num relacionamento, que, nossa, eu acho que o que Deus queria pra mim era melhor do que o que eu quis pra mim. O que eu quis pra mim me ferrou, ó, bem bonito. Né? Então, é sempre interessante que a gente peça e receba de cima para baixo. Confie em mim. O processo de cristificação é o único que te põe em fase com Deus, do mundo. Ontem eu recebi um vídeo de uma aluna que ela disse: olha, essa moça tá falando o que tu fala. Eu disse: nossa. Aí eu ouvi, né, pra ver. Eu disse: nossa, tem mais alguém no mundo falando que eu falo, que legal. Aí eu fui ouvir, só que quando eu ouvi, cara, ela não fala absolutamente nada do que eu digo. Eu fiquei triste, porque eu gostaria que alguém chegasse nesse nível de consciência do que eu trago pra vocês. Vai ter, tá? Vai ter, porque quando um desperta, os outros acessam. Lembra que eu já falei pra vocês das batatas? Foi naquele evento no mosteiro da Deborinha que eles falaram das batatas, que tinham os macacos que começaram a lavar as batatas em um, como é que chama quando tem os macacos? Uma tribo? Não é tribo, é outra coisa. Mas enfim, em um lugar, em determinada região, os macacos começaram a lavar as batatas para comer. Eles não comiam mais cheio de terra. Em outro lugar, bem distante, sem nenhum acesso entre os macacos, começaram também no mesmo tempo lavar as batatas. Isso prova a existência do campo, daquele campo que a gente fala, né? E quando um desperta, por exemplo, eu acessei a consciência crística, outros acessam em qualquer lugar do mundo. Quem tem esse interesse verdadeiro, entra na frequência, acessa a minha onda e desperta também. Só um minutinho que eu vou levar uma mamar para as crianças. Até depois. Já volto, espera aí.
Eu fiz antes uma armazinho delas, eu não sei se eu não deixei meio frio, espero que não. Mas o que eu quero dizer para vocês é sobre isso, tá? Amanhã é uma nova escolha, depois a gente termina, que é o final do tempo do aprendizado e acabou. Chegar a conhecer, eu não vou trazer isso para vocês, não. Não agora, tá? Além do aprendizado, chega aqui agora, conforme passamos o estudo, aprendizado para a observação e a visão da revelação. Não. O objetivo daqui é ir até... Não é ler um livro para vocês na internet, vocês não precisam disso, né? Ninguém precisa. Por que eu trago para vocês um curso de amor? Com o único intuito, eu só tenho um intuito de trazer para vocês um curso de amor, que é mostrar para vocês que o que está escrito aqui, o que Jesus descreve, e vocês vão ver que vai estar nos evangelhos apócrifos também, tá? O que Jesus escreve, eu conheço esses lugares que ele descreve, porque eu fui lá. Esse é o objetivo de todas essas leituras. E te dizer, é real e existe mesmo, porque eu fui lá, eu vi, eu conheço esses lugares. Eu conheço isso aqui que ele está falando. Pode parecer aleatório, ó, o tempo do intermediário, o tempo de Cristo. O que é o tempo intermediário? O que é o tempo de Cristo? Vocês nunca saberiam o que é isso se eu não tivesse ido lá. Porque fica muito... Quando a gente não conhece... É que nem eu ouvi um assunto que eu não conheço. Que nem quando eu fui estudar linguística no mestrado. Quando eu comecei a estudar linguística, gente... Eu comecei a fazer aquelas aulas de linguística, de como tinha se formado a linguagem, de como foi categorizado a linguagem, para que pudesse haver traduções entre as línguas. Por que a gente consegue traduzir de uma língua para outra? Porque existe uma regra, porque existem regras na linguagem. E acessando essas regras, tendo esse conhecimento, tu consegue traduzir a língua. E tu só consegue traduzir determinada língua porque existem categorias, regras, que você precisa conhecer para poder fazer a tradução. E a gente aprende a fazer tradução no mestrado. Em letras, tá? Fiz mestrado em letras. Mas por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando começou, eu vim de uma formação de história, de uma área de vendas, né? Eu era corretora de imóveis, então eu fazia vários cursos de negociação, de vendas. Para mim aquilo era a minha língua. Aí, quando eu estudava história, eu estudava textos, eu estudava jornais, eu estudava fontes que nós considerávamos fontes, fotos, músicas da época, enfim, várias fontes, porque a gente também trabalhava com a nova história cultural. Então a gente trabalhava essas fontes, que são fontes incontestáveis, né? Fontes dos fatos ocorridos. E a gente buscava a veracidade daqueles fatos, apesar de que a gente sabe que é impossível. Né? Porque eu sempre vou selecionar a fonte, selecionando a fonte já não tem como eu trazer a verdade dos fatos. Enfim, quando eu cheguei no mestrado, eu fui estudar linguística e eu fui pensar que alguém pensou a comunicação. Eu só estou aqui conversando com vocês, vocês só estão entendendo o que eu estou dizendo, porque alguém pensou, codificou em palavras símbolos. Nesse livro aqui mesmo, o Curso de Amor, Jesus disse, palavras são só símbolos de outros símbolos. Por que a gente consegue ler, que aqui está escrito evangelhos apócrifos? Por que a gente consegue ler? Porque esse E significa uma coisa, o V significa uma coisa, o A significa uma coisa. Todas essas letras juntas, em sequência, significam outra coisa. Significam papéis que estavam escritos, as palavras de Jesus. Né? Por que a gente consegue ler, gente? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso até chegar no mestrado. A gente só consegue ler, se comunicar e falar porque alguém determinou que essas palavras significam tal coisa.
Aí a gente consegue se comunicar através dessas palavras e você entende o que eu digo porque você conhece a simbologia daquela palavra. Então eu tenho que conhecer o código e você tem que conhecer também o código da escrita, da fala, da língua portuguesa. Por que minhas filhas ainda não conseguem ler? Porque elas ainda não conhecem o código. Quando elas conhecerem o código, elas vão conseguir ler. E aí, através disso, nosso cérebro faz a assimilação da palavra com a simbologia. Aí a gente consegue entender, interpretar. No caso aqui que eu estava falando para você sobre as palavras de Jesus, você pode ler. Você pode ler a Bíblia, você pode ler os Evangelhos Apócrifos, você pode ler um curso de amor, você pode ler um curso em milagres ou qualquer outra leitura. Você só vai conseguir chegar a um nível de entendimento do que ele falou se você chegar próximo à consciência dele. Você entende que o professor Hélio Couto falava, por exemplo, quando eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, era grego para mim em algumas coisas. Tipo, era inentendível algumas coisas no começo. Mas até o professor Hélio Couto eu tinha mais similaridade, assim, parecia que eu estava dando as palestras, que eu conhecia o que eu já tinha acessado, provavelmente o meu mentor espiritual levou-me nas palestras dele, né, desdobrada. Então eu já conhecia. Agora o Amit Goswami. O Amit, alguém já leu o Amit? Leu Amit? Não ouviu falar? Eu fiz o curso do Amit. Alguém já leu o Amit Goswami? Gente, o Amit tem uma linguagem extremamente científica. Ele prova a existência de Deus, Deus não está morto. Ele tem um livro com esse nome, Deus não está morto. Só que a linguagem do Amit, a profundidade, o conhecimento científico desse homem faz você se sentir ignorante. Outro livro, um livro do professor Hélio Couto, que é o mais profundo deles, que é o Mentes Informadas. Que ele faz o que nesse Mentes Informadas? Ele descreve a física por trás da ressonância harmônica. Leia esse livro. É bem diferente dos outros. Eu li todos os livros do professor Hélio Couto. Fiz todos os cursos. Tudo do professor Hélio Couto eu já acessei. Até hoje, né? O Mentes Informadas vem de outra linguagem, outro tipo de comunicação. Tinha partes do livro que eu lia e eu digo, eu tenho que ler isso aqui, eu vou ler, mas eu não estou entendendo nada. Sabe, parecia que eu estava lendo contas matemáticas. Não que eu não entenda de contas matemáticas, mas nunca vai ser naquele grau de profundidade de alguém que conhece. Por quê? Porque eu não conhecia aquilo. Então, conforme eu fui ter acessos a esses lugares que eles descrevem, eu consegui visualizar isso e para mim ficou tudo muito óbvio que é assim. Mas para você que nunca foi no corpo de Cristo, de forma consciente, porque você está lá, você nunca saiu de lá, mas se você nunca foi no corpo de Cristo de forma consciente, quando eu te falar de corpo de Cristo, tu vai imaginar o corpo de Jesus Cristo. Tu não vai conseguir imaginar esse lugar que eu descrevo. Eu tento descrever, eu busco descrever para você, para que você acesse dentro de você essa memória, porque ela está dentro de você. Então, eu conhecendo, eu consigo te descrever e tu consegue acessar. A memória dentro de ti, porque tu tá lá. Tu sabe onde é que é esse lugar? Tu conhece? Tu só não lembra. É que nem quando tu sai e esqueceu a chave em algum lugar. Tu botou a chave em algum lugar, tu sabia onde ela estava. Só que você esqueceu, você não lembra onde é que tá a chave. Então agora eu vou te fazer lembrar onde que tá a chave. Só isso. Esse é o meu trabalho aqui. Bom dia, Fábio. Bom dia, gente. Tudo bem? Eu quero agradecer a presença de todos nesta live. Amanhã, então, a gente parte para uma nova escolha. É bem legal, gente. É
bem legal. Só tem uma condição para a gente fazer essa nova escolha. E a gente finaliza no final do tempo do aprendizado, que a gente já aprendeu tudo que tinha que aprender, agora a gente precisa aplicar. Garotada. Gente, é tão bom eu poder trazer isso para vocês, porque é algo que é real, não é um livro de ficção. E eu posso provar que isso é real porque eu estive nesses lugares que ele descreve nesse livro, nessas consciências. Eu tive os acessos a essas consciências, a esses lugares que ele descreve nesse livro. Então, eu posso te dizer, é verdade, é real, e eu ainda te ajudo a chegar lá. E quando tu não consigo te ajudar, te levo junto. Tu me autoriza e digo, vamos agora para casa. É legal, quem não fez os 40 dias no topo da montanha com Cristo, faça, acesse, tá? Porque esses 40 dias, eu levo vocês para a consciência crística. Vocês acessam, todos que fizerem os 40 dias no topo da montanha com Cristo, acessam a consciência crística. Não vou dizer que todos despertam, mas todos acessam, todos experimentam ela. E ao experimentar a consciência crística, todos conseguem, naquele momento, realizar milagres na sua vida. Então é bem legal. É bem legal. Que tipo de milagre, Ana? Gente, milagre não é só o que Jesus fez, tá? Ele é o mais famoso milagreiro da história, mas a gente vê várias histórias de santos, de não sei o quê. Milagre é você ter alto poder sobre o mundo, sobre o teu mundo, sobre as coisas que acontecem ao teu redor. Quando cada um de nós tem consciência de si, cada um de nós cria como se fosse uma bolha ao seu redor de um mundo particular, que não é mais afetado pela energia externa. Você, claro que você vai estar como um barco no mar, né? Você vai estar sujeito às ondas. Mas se você está num grande navio, é diferente de você estar num barquinho a remo. É mais ou menos isso. Você tem o domínio sobre aquilo. Você consegue passar por aquilo sem sentir. Quem já fez um cruzeiro com um grande navio sabe que tu passa pelas ondas sem sentir. Raramente tu sente alguma coisa. Então, crianças de Deus, despertem, acessem a sua real identidade, manifestem tudo de tudo aqui. Olha que criança mais linda, minha loira ruiva. Oi, amor. Dá um beijinho na mãe. Bom dia, filhinho. Mamãe te abençoe. Gente, então, a gente se fala amanhã. Mais 2 dias de um curso de amor e a gente entra nos evangelhos apócrifos e depois as curas espirituais, tá? Eu vou ensinar para vocês as técnicas de cura, mas a gente vai fazer juntos. Aí quem vem no futuro, que vai ficar gravado isso aqui no Instagram e no YouTube, quem vem no futuro pode acessar essas curas que elas não têm tempo e espaço, são ondas liberadas no universo. Cada vez que você acessa o vídeo, você acessa essas ondas, tá? E então seja muito, muito bem-vindo. Quem está chegando agora, sejam bem-vindos. Busquem mais informação, mas busquem experimentar por você mesmo. Como que eu vou experimentar por mim mesmo? Faz lá os 40 dias no topo da montanha com Cristo. Faz, é importante fazer. E depois, em junho, vem o meu livro e vem o curso, tá? Processo de cristificação, que aí são apenas 150 dias que você acessa o Cristo interno. Aí a tua vida vai mudar para sempre, sempre. Aí você vai acessar a real identidade, aí acabou dor, acabou sofrimento, acabou tudo. Você se torna autor da sua própria história. Eu lembro de uma frase que eu acho que é de Karl Marx na história, que diz assim, gente, é tão linda essa pedra, né? Olha como ela brilha. Que ele diz, os homens fazem a sua história, mas não a fazem como querem.
Aí ele fala das superestruturas e infraestruturas, né? De como a superestrutura interfere na tua vida. Que aí tu faz a tua história, mas tu não faz como tu quer, porque tem alguém lá em cima, através da superestrutura, que determina como vai ser a tua vida. Ele não conhecia o processo de cristificação, porque se conhecesse a física quântica, o processo de cristificação, ele ia ver que isso não precisa ser assim. Que cada um de nós tem o poder de criar a própria história como quer e cria o tempo todo. Cada um de nós cria a sua história como quer e cria o tempo todo. Então, amores, cria a sua história como você quer que ela seja, em todos os níveis e dimensões. Te aproxima da realidade, te aproxima de Deus, te aproxima da tua real identidade. Manifeste prosperidade, abundância, amor verdadeiro nessa vida. Porque manifestando nessa vida, você manifesta para além dela. Porque não muda nada se não mudou a consciência. Então, a tua consciência precisa estar mudada aqui, na fisicalidade, nesta vida. Tá bom? Um beijo. A gente se vê amanhã.